UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV. A empolgação hoje é porque trata-se do episódio número 50. Felizes aqui comemorando essa data com a presença sempre alegre, radiante de Débora Miranda. Olá, cinquentou! E Chico Barney. Olá, satisfação inenarrável. Com efeitos especiais de luz, com efeitos especiais de som, efeitos gráficos mais do que especiais, como vocês podem ver, tudo no capricho para comemorar essa data. A gente estreou no dia 16 de outubro de 2019, falando mal, como é nossa tradição, de A Dona do Pedaço, que estava bombando no Ibope, e na época, com a presença do Chico e do Flávio Rico, Débora nos bastidores, junto com a Juliana Carpanês, que depois foi incorporada ao time também de apresentadores, e o Flávio nos trocou, né? Nos deixou meio mórbido, nos trocou há pouco tempo, agora somos apenas um trio, mas com muita saudade, muita alegria, e divido aqui com vocês esse momento, 50 episódios de podcast UOL VTV. Qual é a cena? Como diria um repórter esportivo, Débora, qual é o sentimento de estar festejando 50 episódios do podcast UOL VTV? Como está esse coraçãozinho, né? Já diria o bom repórter. Como está esse coraçãozinho? Feliz, né? Acho que a gente começou, arredondou muita coisa, foi testando formatos, aos poucos conquistando ouvintes, né? Depois passamos, lembrando que a gente começou só em áudio, né? Depois passamos para o vídeo também, conquistando inclusive telespectadores, se é assim que podemos dizer. Então, enfim, muito feliz. Acho que foi uma temporada ali bastante bem sucedida. E você, Chico? E espero que as pessoas estejam tão felizes quanto a gente, né? Chegando no episódio 50. Não sei falar isso em ordinal. Como é, gente? O 50º? 50º. Chico, passa um filme na sua cabeça nesse momento, para usar mais um jargão do jornalismo esportivo, passa um filme na sua cabeça nesse momento, 50 episódios do podcast UOL VTV? Passa, Maurício. Para mim, a sensação é de estar fazendo história. Quantidade de gente que nos acompanha. A nossa audiência qualificadíssima, né? A gente sabe que o que comentamos aqui é assunto nos corredores das principais emissoras do Brasil e da América Latina. Então, a gente sempre aí está com esse feedback muito bacana da turma que nos ouve e nos assiste. Acho que tem uma outra mudança muito interessante que aconteceu ao longo desse ano, que a gente gravava na Faria Lima toda terça-feira, né, nesse horário, e aí por conta da pandemia estamos desde março remotos, né, sem nos encontrarmos. Eu agora não estou mais passando na banquinha ali da Faria Lima, eu adorava passar ali depois, melhor banca do Brasil. Então é uma experiência aqui realmente maravilhosa. Estar aqui ao lado de vocês é um prestígio. Eu fico muito feliz com nossa história aí de 50 episódios. E seguimos fazendo amigos, né? Isso é o mais importante. A gente tem aqui um áudio do Flávio Rico comentando esses 50 episódios. Só a Débora que já ouviu. Eu e Chico, a gente ainda não sabe o que vem por aí, parece que é uma bomba. E vamos ouvir o que o Flávio Rico tem a dizer sobre esses 50 episódios do podcast UOL VTV. Pensavam que eu ia faltar, né? Faço questão de estar aqui, cumprimentar vocês, Chico, Maurício, Débora, a turma toda, pelo sucesso do UOL VTV.
O AlvTV se tornou um produto indispensável na vida de todo mundo que mexe com televisão, que gosta de televisão. Eu, por exemplo, estou sempre ligado em vocês, acompanhando vocês e torcendo pelo sucesso de vocês. Que venham outros 50, mais 50... multiplica por 50, tá bom? E um beijo, um abraço para todo mundo. Estou sempre aqui, conta comigo. Mestre Flávio, muito legal. Obrigado aí pelas palavras, muito legal mesmo. Maravilhoso. Bom, e como hoje é um programa comemorativo, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que a gente vai estrear 3 novas sessões hoje ao longo desse programa. Fiquem ligados. E também eu acho numa homenagem mais do que justa a quem mais estimula a gente, que são os nossos ouvintes, a pauta hoje do programa vai ser exclusivamente feita pelas perguntas que a gente recebeu essa semana via Instagram e via Twitter do Splash. Tá? Alguns temas se sobressaíram, né? Vou começar com um dos temas que vieram mais perguntas, que foram questões relativas à Fazenda e ao BBB, porque foi uma semana também que o BBB ressurgiu para anunciar já como vai ser a edição 21, que começa só em janeiro do ano que vem. Então, eu começaria aqui com uma pergunta interessante do Gui Fawkes. Nos dá os parabéns pelos 50 episódios e pergunta: por que a Record não aposta em colocar a Fazenda em confronto direto com a novela da Globo, que já está mal das pernas? Acho que teria grandes chances de, mesmo mantendo em segundo lugar, tirar muitos pontos da Globo. Interessante. Não é exagero dizer que a novela está mal das pernas, força do querer, mas, de fato, ela está com uma audiência inferior à Fina Estampa, né? Mas, ainda assim, está ali na casa, perto, mordendo ali os 30 pontos de audiência. Mas seria uma coisa bem interessante, né, Chico? Pô, seria maravilhoso, principalmente se isso significasse que a gente não ia mais precisar ficar assistindo Jesus antes de começar o programa. Pô, bota ali logo depois do Jornal Nacional, já alinha tudo, a gente faz a transição de canal. Acho que a Record poderia ter testado isso, pelo menos, sabe? Faz um episódio especial, bota uma sexta-feira lá, o programa mais longo começando às 9h30. Eu sinto falta, esses canais que não têm, né? A Record tem uma grade com possibilidades maiores, né, do que outras, assim. Então acho que poderia dar um recuo de bateria aqui, faz um pouco para lá e testa. Numa dessa, cara. Seria muito interessante mesmo. Boa ideia fazer um teste, né? Até porque, primeiro, novela das 9 agora é quase novela das 10. Começa às 9h40, 9h45, vai até às 11. Né? Aí, por causa disso, também, horário eleitoral e tal. A Fazenda também está começando quase 11, vai até 00:30, o que prejudica o sono dos trabalhadores desse Brasil, que, embora em quarentena, trabalham no dia seguinte, né? Estão vendo as olheiras do Chico aí? Vocês conseguem enxergar? Isso é excesso. Não é fácil, excesso cara. de TV na madrugada. Não Exatamente. É fácil. Eu fico até às 2h escrevendo o que eu vi até a 1h. Na verdade, daí acordo junto com o Galo, porque aqui a gente trabalha aqui neste lar. Então é complicado, é complicado. Até algum dia, acho que alguém tem que fazer um estudo para entender o impacto dessas mudanças de horário da Globo e da Record na vida da sociedade. Porque a novela acabar às 11, o prime time da Globo começar, né, a linha de shows às 11, é um negócio muito estranho. A Fazenda terminar 15:01 é estranho, é muito estranho. E tá cada vez indo para mais tarde, né? Cada vez mais, assim, parece que a gente foi, assim, tô falando muito a longo prazo mesmo, desde que, sei lá, há 20 anos para hoje, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. Até, inclusive, é uma reclamação até frequente, né, de torcedores de futebol, que os jogos também, né, empurrados para cada vez mais tarde, enfim, tudo isso. Então, mas eu fico pensando se não ia dividir muito a audiência, né? Eu acho que o pensamento da Record é que tem muita gente que gosta de assistir a Fazenda e gosta de assistir a novela, né? Talvez rolasse uma divisão mais drástica ali de audiência. Não sei se seria só uma coisa de roubar alguns pontos da Globo. Acho que talvez
também tivesse um movimento de perder um pouco da audiência que prefira ver novela, não sei. Não, sem dúvida tem essa questão, mas eu acho que é interessante, assim, nesse momento de empolgação, que está muito para cima, fazer um teste, testar isso. O que você prefere? Perguntar para o espectador, o que você prefere? Fazer um teste. Você prefere a novela das 9 ou prefere aqui o nosso rádio? Isso é curioso mesmo. Ainda mais que é uma reprise, né, de novela, não é uma Exatamente. novela, é um sucesso, Exatamente. Foi um sucesso. Mas a gente já sabe de cor e salteado o que acontece com a Geisa. Eu posso contar para o pessoal que não lembra, eu posso contar o que acontece. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que o horário da novela, historicamente, é esvaziado nas outras emissoras, né? Na Rede TV e na Band, chega a passar a mesma igreja ao mesmo tempo. É um negócio incompreensível para mim. Então, acho que qualquer tipo de movimento para quebrar um pouco essa hegemonia do conteúdo, única coisa que tem exclusiva, inédita, bacana, naquela hora, a novela, acho que a Record podia testar. Eu tô muito a favor dessa ideia aí, vou fingir que foi ideia minha. Tá? Não, mas foi sua, pô. A ideia de testar foi sua, pode ter certeza. Ótimo, obrigado. Aproveito no embalo, então, o Mário Comunista, é o nome dele, tá? Pergunta... a notícia de que o BBB 21 vai ser o mais longo da história é um mau sinal? O Boninho anunciou que o BBB 21 vai ter 100 dias e, de fato, vai ser um recorde. Se não me engano, o número maior de dias era 94 ou 97. Acho que o BBB 20 já tinha sido mais longo, acho que chegou a 97, que já foi muito, porque a média era 94, 93, 90, e já foi anunciado que vai ser 100. Eu, me antecipando a vocês, acho uma ótima notícia. Podia ter BBB o ano inteiro, eu já sugeri, devia ter tido BBB segundo semestre agora, né? Imagina, na pandemia, ia ser espetacular. Eu acho que vai ser um bom sinal um BBB longo. Maravilhoso. Inclusive, o BBB 20 ainda não acabou. Quem está com acesso aí ao Instagram, quem acessa a home do UOL, sabe que o BBB ainda não acabou. É confusão atrás de confusão. É Boca Rosa, é Marcela, é Manu Gavassi. O BBB 20 está longe do fim. Eu acho que tudo vai depender das condições de temperatura, pressão e Covid que a gente vai estar do ano que vem, né? Porque talvez coincida mais ou menos ali a chegada da vacina com a chegada do BBB e vai rolar um salve-se quem puder na rua, né? Não sei se a galera vai estar muito afim de passar as noites dentro de casa vendo o BBB. Eu acho que o BBB 20 teve, né, ali um cenário que foi bastante específico, assim. Então, vamos ver como vai estar o país, né? Mas também eu vi com muita animação que eles vão repetir convidados ali, famosos. Então, se eles conseguirem um time bom, eu acho que tem potencial de dar certo. Vamos ver quem que o Boninho vai convencer a ficar 100 dias confinado ali na casa, né? Eu já voto a favor do Adbala tentar de novo. Não deu certo da primeira. 2020 está aí, 2021 está aí. Acho que ele pode... Acho que o Boninho podia dar essa colher de chá para um cara tão sofrido quanto aquele. Muito bem. Agora o Adbala já vai voltar como um dos famosos, né? Ele foi como anônimo na primeira edição e vai voltar. Ele tem menos seguidor que a gente, Maurício. Ele não está na categoria de famoso, não. Bom, pergunta do Bruno Dames, nosso ouvinte desde o episódio número 1, cara mais fiel, nos fazendo perguntas sempre. Ele comenta, fala sobre a programação de domingo, que o Faro ganhou da Eliana depois de muito tempo com o quadro que é a eliminação, esqueci o nome, que ele comenta a eliminação da Semana da Fazenda, né? A Última Chance. A Última Chance, o nome poético. E foi a Luísa Ambiel de protagonista do quadro e foi muito bem. E ele pergunta, quem vocês preferem nessa briga entre Faro e Eliana? Quem responde? Eu sou a favor da briga. Eu ia falar isso. Eu prefiro ver Scooby-Doo na Netflix, porque, pelo amor de Deus, os dois programas estão muito aquém.
E, de maneira sensacional, a Luísa Ambiel, né, mandou bem, ajudou os números, ajudou tudo. Mas o programa em si não se ajuda muito. Assim, né? Acho que tem um ritmo lento, tem umas intervenções esquisitas. O Faro eu acho muito bom apresentador, mas o Maurício escreveu essa semana, tem ali os especialistas do assunto, né? A galera envolvida, Léo Dias, a Sabrina Sato se mostrou uma grande comentarista de reality show, foi muito divertido. Acho que aquilo ali poderia ser um piloto para um programa sobre isso, ou no domingo, ou em outro momento. Mas eu achei incrível também. Foi espetacular. A presença do convidado, né? Quem é o convidado da semana, é fundamental também, né? Nas primeiras semanas, que só saiu né, Zé Ninguém, pessoas que ninguém se importava, tal, era meio chato. Mas daí depois que o Cartolouco e a Luísa Ambiel foram convidados a se retirar da Fazenda, ficou melhor o fato. Não, e eu achei maravilhoso porque a Luísa, ela não foi nada politicamente correta, né? Ela não estava lá para mostrar remorso, arrependimento. Então, tipo, Luísa, você foi a fofoqueira? Não, eu não fui a fofoqueira. Daí, tipo, mostrava todos os vídeos dela fazendo fofoca. Daí ela falava, não, mas é porque eu não fui movida pela fofoca, fui movida pela raiva, eu tava com raiva. Mas você foi a vilã? Não, eu só tava com ira. Tipo, ela não sabia, ela não tava conseguindo nem muito recuperar ali as coisas todas que ela fez dentro da casa, e eu acho que isso foi excelente, né? Porque os entrevistadores eram muito bons, o time de entrevistadores era ótimo, e as respostas dela ainda ela estava meio abalada ainda, né? Bem abalada. Porque o programa é gravado na sexta, né? Logo depois que ela saiu. Então não teve tempo de fazer um media training, não teve tempo, né, de alguém falar, Luísa, deu tudo errado por isso, aquilo, tal. Então isso é muito bom, assim, isso é muito bacana. Vai no embalo, né? Não deu tempo de esfriar a cabeça, ela estava culpando, né? O público. Ela, depois de culpar todo mundo, era todo mundo responsável. Não, mas por que o público só olha para o que eu fiz e não vê o que o Mariano fez para mim? É maravilhoso, é um negócio que é irresolvível, insolúvel. Ai. Bom, uma outra pergunta, a gente já respondeu, eu acho, também do Bruno, se a gente achou boa a escolha da Globo de repetir no BBB 21 a fórmula do BBB 20, né? Acho que todo mundo curtiu. Sim, aprovamos. Vou passar aqui para uma pergunta sobre uma pergunta mais pessoal, mas acho que vocês também poderiam responder, também de um ouvinte habitual nosso, Braulio Nóbrega. Ele fez uma pergunta para mim, mas acho que vale para todos aqui, ainda mais nesse dia festivo, que é: qual o seu sentimento quando um internauta acusa você de estar a serviço de uma emissora? Eu adoro quando isso acontece, porque como eu estou a serviço de todas, ou seja, sempre que dizem que eu estou a favor de uma, é sinal de que está incomodando mesmo o ouvinte, o espectador, né? É óbvio que não dou a menor bola para isso não me afeta em nada. Para mim, depende da emissora. Em alguns casos te ofende, né? De vez em quando eu fico ofendido, às vezes não. Eu nunca fui acusada disso, não, mas acho que eu me sentiria que nem a Luísa, muito injustiçada. Olha, está chegando a hora, Débora, disso acontecer com você, hein? Espero que isso aconteça. A Débora, eu sempre senti ela meio SBTista. Exatamente. Ela não tem uma coisa meio SBTista? Tem, eu acho total. É a minha cara. Bom, outro assunto muito quente da semana, né, foram as contratações recentes da CNN. Primeiro, Márcio Gomes, depois Glória Vanik e depois Carla Vilhena, que abrilhantou o nosso podcast esse ano, também uma entrevista muito bacana. Os três, assim, num intervalo de uma semana, foram contratados. Por isso, o Audiência BR nos faz a seguinte pergunta: a CNN está passando o rodo na Globo para ter um time forte ou simplesmente desfalcar a concorrente? Foi um bom negócio Glória Vanik ir para a CNN? Adorei essa pergunta. Você imagina a cabeça lá da CNN? Não, vamos só desfalcar a Globo. Nosso objetivo aqui é ferrar a Globo. Não, vamos só contratar umas pessoas para tirar do outro, né?
A audiência BR, não é para desfalcar, não é só para isso, né? Tá, tem um reconhecimento que são profissionais bons, né? Profissionais bem treinados, experientes, né? Acho que foram, aliás, nomes muito bem escolhidos pela CNN, né? Esse trio mais recente. Foram ótimas contratações. E tem um projeto novo, né? A gente até falou sobre isso na semana passada, né? Foi o tema principal do nosso podcast, né? Esse canal deles para o CNN Brasil Mais. Enfim, não acho que é perseguição com o da Globo. Agora, de fato, a CNN não contrata jornalista da Record, né? Eu acho que isso está ligado a um perfil, uma grande matéria sobre a CNN Brasil feita na Piauí pelo Fábio Vitor, já há alguns meses, no início do ano. Ele conta que quando o Douglas Tavolaro saiu da Record, ele era vice-presidente, ele fez um acerto com o Edir Macedo para não chamar ninguém da Record de apresentadores. Ele chamou muita gente da cozinha, né? Todos os diretores, vários são da Record, mas nomes de frente da TV ele fez um acordo de não chamar. E esse acordo foi rompido com a contratação do Gotino, e deu uma confusão enorme. Na época, a Record começou a fazer matérias atacando o dono, o sócio principal da CNN, etc. Mas, de fato, a CNN tem sido bastante comedida em chamar gente da Record. Então, talvez esteja isso por trás um pouco da pergunta do Audiência BR. Mas que eu queria ver um jornal da CNN apresentado por um cara chamado Bruno Peruca, isso eu gostaria. Mas eu duvido que a CNN tenha essa coragem. Fica aí a provocação. Uma última pergunta ainda nesse primeiro bloco. E aí eu tenho uma pergunta da Silva da Costa: como a Globo deve contra-atacar? Acho que a Globo não tem muito o que fazer. Não vai contratar ninguém da CNN. Com certeza ela não vai fazer isso. Não sei o que vocês acham. Se houvesse... eu acho que um canal tão grande como a Globo acaba eventualmente tendo algumas... Como eu vou explicar isso sem parecer... Talentos? Tem pessoas que não necessariamente se sentem tão bem aproveitadas, né? Que às vezes têm ambição de fazer outras coisas, de estar em outros espaços, ou enfim. Então, eu acho que a CNN está tendo esse olhar de enxergar quem são essas pessoas, que muitas vezes são pessoas excelentes, ótimas, profissionais muito reconhecidos, como você mesmo já falou, Maurício, mas que não necessariamente estão onde elas gostariam de estar. E aí, como há muita oportunidade de outros tipos de trabalho na CNN, né, com esse crescimento, com o canal de streaming, com, enfim, até acertos na programação que eles ainda estão fazendo, eu acho que é um movimento natural do mercado ali, né, de aproveitar. Eu acho que nem é um momento de a Globo dizer, sei lá, estou desfalcada, preciso contra-atacar, né, não é muito esse o clima, assim. Eu acho que se de fato houvesse alguém que a Globo considerasse que era muito essencial para a programação, não temos como, blá, 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 e talvez já tenha havido, né, e a gente não soube, falasse uma contraproposta, uma negociação, não, vamos ficar, enfim. Eu acho que não foi nada assim que afetou drasticamente a programação da Globo até agora. Não vejo assim. Acho, em homenagem a muitos dos nossos ouvintes, a gente tem aí sempre o boato de que Daniela Lima está prestes a ser contratada para apresentar o Jornal Nacional. A gente sabe que essa é uma questão que a gente não sabe direito de onde vem, mas muitos fãs da jornalista nos mandam essa pergunta, né? Praticamente toda semana nos últimos 12 meses. Então tem essa questão também que talvez o contra-ataque esteja sendo preparado. A Globo contratar a Daniela Lima em algum momento aí de um futuro próximo. Silenciosamente preparando esse contra-ataque, né? Bom, eu ia fazer uma última pergunta, mas acho que eu vou pular essa última pergunta e vou anunciar a estreia de um novo quadro aqui no nosso podcast. Agora, toda semana, a gente vai falar de um destaque de audiência da TV, seja positivo, seja negativo. Então, eu convido-os a conhecer a vinheta do nosso novo quadro de audiência, que hoje vai estrear com uma bomba negativa de audiência.
O destaque da audiência dessa semana foi a estreia do Arena SBT, programa de esportes da emissora, que estreou segunda-feira, bem tarde da noite, e conseguiu uma média arredondada de 3 pontos de audiência em São Paulo, deixando o SBT bem distante da Globo e da Record no horário. Um número bem ruim para uma estreia, ainda que os SBTistas estão dizendo não, é só o primeiro número, só o primeiro programa, ainda tem muito para melhorar, muito para se acostumar, tudo verdade. Mas eu vou falar depois, mais para frente, sobre essa estreia, o que eu achei desse programa, mas fica aqui o registro dessa estreia muito ruim do programa de esportes, a Mesa Redonda, comandada pelo Benjamin Beck, e com a presença do Mano, que é um comentarista, 2 ex-jogadores, Cicinho e Sheik, e a presença especial do Tite, do Rio, dando uma entrevista para essa turma toda. Você ia falar, Chico? É mais um indício do que eu venho dizendo há alguns meses, que o brasileiro gosta da Globo e não de futebol. É só tirar o futebol da Globo que o negócio começa a desmoronar. Eu sei que a Débora vai ficar triste, eu sei que muita gente vai reclamar, mas, assim, os fatos comprovam minha teoria. É muito triste, mas é verdade. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, eu vou ignorar, mas eu vou voltar ao assunto que é o programa. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, que tem algumas mesas redondas de futebol. E eu assistia bastante o Benja e o Mano já. Eles não conseguem organizar a fala. Eles falam todos ao mesmo tempo. É insuportável. Você quer ouvir a opinião, você quer ouvir a troca de ideias, você quer ouvir o debate. E eu acho que eles têm muito a acrescentar no debate, enfim, porque eles fazem isso há muito tempo. Mas eles se atropelam muito, eles falam muito um em cima do outro, o tempo todo é uma confusão, você não consegue ouvir nada. Então, isso me desanima também. Quero deixar essa crítica construtiva. E fora o horário, né? O horário muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Eu acho que essa confusão é de propósito. Eles acham que isso é legal. Esse clima, é o clima de mesa de bar. Eu acho que é uma coisa, com todo respeito, deixa o programa com mais... Até o Mesa Redonda, Futebol Debate da TV Gazeta, parece mais moderno do que esse Arena SBT. Eu achei. Enfim. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu convido o nosso ouvinte, espectador, a assinar o nosso podcast nas suas plataformas preferidas. E peço, vamos trocar de canal? Cidadão brasileiro, vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas, envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash, o novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop, das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa? Splash! Bom, voltando ao podcast UOL VTV, episódio 50, motivo nosso hoje de comemoração. O Pietro Perduca mandou uma pergunta dirigida só para a Débora, muito boa, acho que talvez seja curiosidade de outros ouvintes também, vou fazer aqui. Débora, você já pensou em migrar para o UOL Esporte? Vi 2 lives suas comentando a rodada do Campeonato Brasileiro. Suas intervenções foram sempre lúcidas, melhor que qualquer marmanjo entendedor do certame. Bora arriscar? Lúcida, sempre fui, né? Tô aqui esbanjando lucidez toda semana. Um show de lucidez. Um show de lucidez. Acho que isso já estava bastante comprovado. Mas ele não disse que você não era lúcida também no UOL VTV. Ele só está dizendo que é sempre lúcida. Sempre lúcida. Não, eu estou concordando. Enfim, eu gosto muito de esporte, né? Eu sigo muito, todo mundo sabe, Coringão. Eu tenho uma coluna sobre esporte no UOL, em Universa, né? Que fala sobre esporte com foco sempre em feminino, diversidade, tudo isso.
E aí agora fui convidada para participar de algumas lives. Tô aí, né, pronta para opinar. Mas acho que não precisa, né, de uma migração, assim. São assuntos que convivem plenamente e harmoniosamente bem, assim. Então, não vejo a necessidade de largar um deles, não. Eu continuo acompanhando esporte, acompanhando televisão, a Fazenda, Corinthians e por aí vai. Mãe, tem espaço para tudo. Em breve no Arena SBT, tentando organizar lá. Pondo ordem naquela casa. Uma bagunça. Aliás, cabia bem ter uma mulher ali naquela bancada. Faltou com certeza. 1, 2, 3, quantas... Verdade. Né? Pergunta do Citrus. Como o domingo assistencialista e trágico da TV aberta pode ser substituído? Olha, eu acho que já foi pior, né? Assim, eu acho hoje em dia, né? Celso Portiolli é um programa hoje quase assim, um programa infantil, né? Um programa alegre, para cima. Na sequência, a Eliana oscila, às vezes tem realmente uns momentos de meio baixo astral, mas também é um programa muito, agora está com games, né? Não acho que está assim, deprê e trágico. O Faro é a mesma coisa, assim, acho que de um modo geral está evitando isso, que às vezes pesa a mão, é tanto o Domingo Espetacular da Record quanto o Fantástico, já no final da noite, que vem com umas matérias às vezes pesadas, mas normalmente são matérias jornalísticas, né? Também não é uma coisa... Eu acho que deu uma mudada. Essa pergunta se refere talvez a um outro tempo, eu acho, né? Acho que os problemas hoje são outros, porque desde Exato. que o Geraldo Luiz deixou de fazer aquele sucesso todo, né, todo mundo baixou a bola. O Celso voltou com as gincanas do Domingo Exato. Legal, a Eliana deu uma mudada, o próprio Faro, que estava pesando a mão muito. Hoje em dia o programa do Faro é 3 horas de Fazenda e uma de Canta Comigo. Então, né, as tragédias são outras. Então, acho isso interessante. E é fase também, né? A gente vê que é cíclico. O negócio, daqui a pouco volta. Daqui a pouco encontra outro apresentador, outra história que vai contar essas histórias mais tristes. Mas, por enquanto, acho que está um momento mais alegre, assim, mais entretenimento. Mas, sabe, eu acho um grande desafio a programação de domingo. Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios da TV, assim, porque é um formato que já está muito esgotado, né? E é como o Chico falou, é cíclico. E ele é cíclico não só para as tragédias, ele é cíclico para tudo, né? Então tem uma fase que é só games, daí isso desde sempre, né? Então aí programas mais apostando em games, daí cansa os games, daí vira uma fase assistencialista. Aí, de repente, não, vamos casar com o jornalismo. A gente já teve essa fase também, né, de acompanhar as notícias, de repente ser alguma época em que está rolando muita coisa quente, assim, então de abrir espaço para jornalismo, daí humor, não sei, são coisas que sempre voltam meio repaginadas ali e já não tem mais o que tirar, né? Eu encaro o domingo ainda como um grande desafio na programação, assim, eu acho que para mim não tem muita novidade, sempre coisas que são recuperadas e ganham uma cara nova ali e entram, enfim. Acho bem difícil a programação de domingo, assim, conseguir pensar em novos formatos que são novos de fato, né? E com esses formatos prontos, que hoje dão o tom de praticamente tudo, as emissoras conseguem vender o espaço, né? Elas conseguem, mesmo com uma audiência menor, elas conseguem ter um programa ali mais saudável do que quando o cara bate, sei lá, 15 pontos no Ibope no domingo à tarde, mas não tem quem anuncie porque está escorrendo sangue ali daquelas histórias. Então, acho que tem esse cálculo também, né? De beleza, não joga a audiência muito lá para cima, mas mantém um padrão ali da área comercial sustentável, que também é importante. Lembrando que a Record renovou o contrato com o Geraldo Luiz agora recentemente, por mais alguns anos, e certamente ele vai voltar com alguma atração, não sei se domingo,
em que momento que teremos a volta do Geraldo Luiz. Mas, de fato, acho que você pontuou bem, Chico, que essa mudança no humor da programação dominical coincide com a interrupção do programa do Geraldo, que botava muito para baixo mesmo o clima, né? Gente, tinha ainda várias perguntas, mas acho que a gente já está alongando, mesmo sendo um programa comemorativo, acho que vai ficar muito longo, vou guardar, talvez se der a gente usa semana que vem, porque a gente ainda tem muita coisa pela frente, além da nossa tradicional Melhores e Piores da Semana, tem ainda 2 novidades para estrear, e já ia propor a estreia da segunda, né, novidade do dia, que é um quadro que a gente vai fazer semanalmente também, que vai substituir a efeméride da semana, que o Chico Barney entregou depois de, não sei, mais de 40 edições, estava esgotado já, né, Chico? Esgotou o formato. Eu não estava mais com paciência de abrir o Wikipédia, pensar em sacadinha. O artista também fica exausto às vezes, né, Maurício? E a gente vai substituir esse quadro com um outro, que é um quadro de memória da TV mesmo, sempre uma homenagem, uma lembrança de alguma coisa importante, uma pessoa, um programa, algum fato importante da semana. Então eu peço para o nosso querido João tocar a vinheta do novo quadro de Memória da TV, para estrear. Porra! A gente vai se revezar aqui nesse quadro. Eu hoje vou apresentar uma primeira lembrança que a gente conversou antes do programa, em comum acordo, de lembrar. São 2 coisas, na verdade, que estão interrelacionadas. Uma pessoa, que é a Marina Miranda, que está fazendo 90 anos, agora, semana passada. Ela é a primeira humorista negra que ganhou destaque na televisão brasileira, nos anos 70 e 80, fazendo muitos esquetes em parceria com o Tchau Macalé, já falecido, no programa Balança Mas Não Cai. E ela, enfim, passou por alguns problemas pessoais recentemente, mas ela está lúcida, está bem, e acabou de ganhar um livro, uma biografia dela chamada Marina Miranda, Além da Crioula Difícil, editado pela Funarte. Estou bem curioso para ler esse livro. E a Marina Miranda nos evoca, então, como eu já mencionei, o Balança Mas Não Cai, que é um programa que nossos ouvintes, na sua grande maioria, muito jovens, não devem fazer ideia do que foi. E eu não conheço a primeira fase dele, que o programa é um programa do rádio, um programa da Rádio Nacional, que estreou em 1950 na Rádio Nacional e ficou na rádio até 1967, apresentando quadros humorísticos. E todos eles eram o ambiente, supostamente todos os personagens moravam no mesmo prédio, né? Que era justamente o Balança Mas Não Cai. Por causa do nome do programa, prédios mal afamados no Rio e em outras cidades ganharam o apelido de Balança Mas Não Cai. Até hoje tem um prédio no Rio que é o Balança Mas Não Cai, que é um prédio, enfim, que ficou com a fama ruim. E o programa foi para a televisão, é um exemplo clássico de como o rádio influenciou a televisão brasileira. Em 1968, o Balança Mas Não Cai estreou na Globo, era exibido às segundas-feiras à noite, ficou no ar até 1971. De lá o programa foi para a Tupi, passou alguns anos na TV Tupi e depois voltou para a Globo. O programa tornou mais conhecido, que já eram figuras que vieram do rádio, mais conhecidas, várias figuras muito importantes e alguns bordões muito conhecidos, alguns que permaneceram. Queria lembrar pessoas que passaram, além da Marina Miranda e do Tchau Macalé, que passaram assim, para a primeira geração do Balança Mas Não Cai. O programa era apresentado pelo Paulo Silvino. O quadro, assim, esse eu lembro, eu sou de 61, então eu tinha 10, 11 anos quando passou na televisão, fez muito sucesso na televisão nessa sua estreia. O quadro fazia mais sucesso, que eu adorava, era o Primo Pobre e o Primo Rico, que é um quadro que veio do rádio, que era o Paulo Gracindo e o Brandão Filho. Um quadro sensacional. O Brandão Filho ferrado ia buscar ajuda do Primo Rico, o Primo Rico ficava enrolando ele, nunca ajudava. E, enfim, era um quadro muito engraçado. E o outro quadro muito famoso também era o Fernandinho e a Ofélia, que também veio do rádio, e na origem era o Lúcio Mauro e a Sônia Mamed. Esse quadro até hoje, né? Assim, depois continuou, Zorra Total e tal.
E só antes de passar a palavra, que eu sei que o Chico vai estar querendo falar, figuras importantes que passaram também pelo Balança Mas Não Cai. Walter Dávila, Zé Trindade e Lilico, Costinha, Berta Loran, Zezé Macedo. Foi realmente uma escola de humor na televisão. E, enfim, fica aqui essa lembrança na estreia do nosso novo quadro de memória da TV. Muito bom. Isso que é memória, né? Isso que é contar a história, pô, não aquele arremedo que a gente tinha antigamente. Muito obrigado e parabéns. Um negócio que eu acho muito legal é a influência mesmo desse tipo de programa. Assim, sei lá, décadas e décadas depois, o Zorra Total aproveitava dessa dinâmica de, não, tudo acontece no metrô, que é um negócio, né, derivado totalmente do Balança Mas Não Cai, né, de que, porra, tudo acontece no mesmo lugar. E a primeira produção que a gente teve aqui no Brasil, na TV a cabo, durante a pandemia, era uma produção do Multishow, eu não lembro o nome agora, pela produtora Floresta, com um elenco, tinha, sei lá, Leandro Hassum, Monique Alfradique. Era toda a história se passava também num prédio, evidentemente inspirado no Balança Mas Não Cai, mas com cada ator filmando do seu próprio, né, com o seu próprio celular, sozinho e tal. Então é realmente uma prova aí da influência sólida desse programa tão importante. E só lembrando que a gente fez uma matéria também, Splash, né, sobre o lançamento do livro e tal, e os 90 anos dela, e eu achei muito bonitinha a frase que ela deu, até que a gente puxou no título, que é falando, a vida, ela fala de situações de racismo que ela passou, de problemas, mas ela diz que não gosta de lembrar de coisa ruim, que ela quer falar de coisa boa, e que a vida é muito simples, a gente que complica, né? Então, fica aí a lição. Aliás, estudando para fazer falar do quadro, eu fui no projeto Memória Globo e no verbete do Balança Mas Não Cai tem alguns poucos vídeos. Um dos poucos que sobrou é justamente um quadro da Marina com o Tião Macalé, ela fazendo uma Branca de Neve. Uma coisa bem assim, tipo Trapalhões depois também faria, assim, uma coisa muito, muito engraçada, mas pode hoje ser mal vista, assim, mas eu achei muito, muito interessante. Está lá o vídeo, Tião Macalé e Marina Miranda de Branca de Neve. Vale a pena ver. Bom, vamos então passar para os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Débora, o seu destaque. Eu vou destacar o melhor da semana, a Luísa Ambiel no Faro. Eu gostei muito, achei que foi entretenimento nível hard ali, gostei dos entrevistadores, gostei de tudo. Eu vou destacar ela no programa. Chico, qual é o seu destaque? Um assunto que já falamos também, mas é o BBB 21, já confirmado no mesmo formato. Achei uma excelente notícia, porque deu certo e a gente precisa de uma zona de conforto aí para começar o ano novo bem. E gostei também da novidade que vai ter 100 dias. Acho até que espero que seja 100 mais, né? Que a gente possa aí entrar maio, junho, sem pressa. Vamos indo até a vacina, até se resolver, vamos indo. Eu fiquei muito feliz e espero que o elenco seja tão bem selecionado quanto este ano, que foi um sucesso. Eu vou destacar também a Fazenda, que eu acho que está realmente uma edição... Os caras estão... Vários elementos estão confluindo a favor, né? Um elenco bom, esse tempo ruim que a gente está passando, pessoas de todos os tipos na Fazenda e muita confusão, né? Nessa terça-feira que a gente está gravando esse podcast, passou um carro de som lá na Fazenda com a mensagem para Mirella se afastar do Biel. Uma coisa sensacional, né? Alguém produzir, apareceu a imagem, um negócio gigante de um carro de som que passou lá nas redondezas, com esse áudio. Pô, muito bom, está muito divertido esse programa, gente. Muito bom. Vamos aos piores da semana? Débora, qual que é o seu destaque? Olha, eu quero usar o meu piores para fazer uma homenagem, mais uma ali, ao nosso amigo Flávio Rico, que não está aqui.
como ele mandou o áudio para a gente, né? E, enfim, eu sei que também os nossos ouvintes têm muita saudade dele, como a gente também tem. Então, eu vou deixar o meu pior da semana, que o Flávio não está aqui com a gente. Muito bom. Eu sou fofa. Muito bom, muito bom. Chico, o seu destaque. Cara, eu queria falar aqui rapidamente, acho que a gente pode se alongar em outro momento, mas da questão toda do Márcio Smelling, acho que acusações aí gravíssimas que vieram estruturadas na coluna da Mônica Bergamo, né, com a advogada das vítimas, de quem está fazendo as denúncias. E o efeito disso, pelo que eu tenho notado, ou pelo que eu coloquei na cronologia, assim, é que a Globo, já sabendo do que ia estourar, ou do que estava, né, acontecendo nos bastidores, trocou toda a linha, né? Ela quer realmente virar a página do capítulo Márcio Smelling e sua história, e aí cancelou o Zorra, que ele tinha refeito, a escolinha que ele tinha, né? Acho que é realmente um processo aí de, não temos mais nada a ver com essa história, vamos seguir para frente de outra forma. Então, gostaria de deixar registrada essa história como o pior da semana, essas denúncias aí que estão acontecendo, que seja tudo esclarecido da melhor forma. Curiosamente, não houve nenhuma pergunta, ninguém mandou pergunta para a gente sobre esse assunto. Acabou que ele não entrou na nossa pauta, realmente, mas acho que a gente ainda vai poder voltar a esse assunto, com certeza. Certeza. Bom, meu destaque negativo, a gente já falou, foi o Arena SBT. Achei um programa, uma estreia decepcionante, assim, um programa muito convencional, né? Eu li várias matérias antes, todos, o Benja e o outro apresentador prometendo muita coisa, eu não vi nada do que foi prometido. Programa careta, né? Reproduzindo o formato gasto, como a Débora falou, todo mundo falando ao mesmo tempo. Programa muito paulista, embora em rede nacional, né? O programa passou para todo o Brasil, falou-se muito, principalmente de times de São Paulo, nada contra, mas é o principal mercado do país, mas se você está fazendo um programa de esporte nacional, você tem que ter uma preocupação, acho, um pouco mais de ampliar, né, o escopo. E, enfim, de fato, foi só o primeiro episódio, a gente tem que esperar mais. Um dia ruim, péssimo dia, segunda-feira. Acho que o SBT teria talvez se dado melhor se emendasse no dia de transmissão da rodada de Libertadores, ou terça ou quarta, como for. Enfim, para quem exibia nesse horário Conexão Repórter do Cabrini, acho que foi realmente deixou uma lacuna enorme essa Arena SBT. Bom, e para encerrar agora o programa, a gente vai ter uma vez por mês, sempre no final do mês, como hoje esse é o último programa do mês, a gente vai entregar uma vez por mês o troféu Se Joga, uma grande homenagem que a gente faz a um programa do nosso coração. Eu convido o Chico Barney a dar mais detalhes sobre esse nosso prêmio e já anunciar o vencedor desse primeiro mês. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o troféu Se Joga, para quem acompanha o nosso programa desde o começo, sabe que a gente nutre um grande carinho pelo programa Se Joga. Começamos praticamente juntos, na verdade, o Se Joga terminou alguns meses antes de nós, continuamos aqui, o Se Joga nem tanto. Mas então a gente resolveu homenagear todo mês quem se destacou de uma maneira que tocou nosso coração, né? Quem conseguiu aqui engajar, comover e emocionar esse trio aqui de colunistas do Splash. Então, mesmo que não em linha reta, né? Fazendo muitas curvas e... Claro, a gente tem um negócio, né, muito... o Melhores e Piores, ele deixa pouco espaço, né, para as nuances da vida real. E acho que o Troféu Se Joga vai ser nossa oportunidade também de dar uma sofisticada, de conseguir trazer outros elementos aí que fazem o entretenimento nacional. Então, pelo que eu entendi, concordamos todos aqui, que o primeiro Troféu Se Joga vai para Luiz Ambiel, pela passagem absolutamente histórica na Fazenda, né? Ela realmente ressurgiu de maneira eloquente, assim, foi espetacular conhecer um pouco melhor como pensa, como vive, né? E de que maneira vacila Luiz Ambiel em 2020. E também acho que o grande destaque aí dela no Faro
ela não só ressurgiu, como fez ressurgir o programa do Faro, né? Mostrando que quem é rainha nunca perde a majestade, continua aí mandando muito bem no domingo à tarde, agora não mais na banheira do Gugu, mas no centro ali da mesa redonda de A Fazenda do Hora do Faro. Tá certo? Arrasou, Muito bem, Chico. Muito bem. Com essa explicação e essa apresentação do quadro, que, como eu disse, é mensal, a gente vai dar sempre na última semana do mês, e queria agradecer a todo mundo, lembrar que estamos sempre abertos a ouvir sugestões, críticas, comentários. Aproveitem que a gente hoje trouxe coisas novas, nos xinguem, nos incentivem e mandem ideias para a gente tornar esse podcast ainda melhor. Queria agradecer a todos, dizer que estou muito feliz aqui de estar fazendo o podcast número 50 e dizer, olha, até breve. Tchau, Débora, tchau, Chico, tchau, ouvinte. Cinquentou. Tchau, gente. O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.